Eric Barcelos. Vamos lá, quem é o Eric Barcelos? Bom, eu sou um ser humano que, desde novo, busco muito o autoconhecimento. Eu era uma pessoa, eu vim de uma família simples, vim de uma família bem simples, uma educação até um tanto quanto rígida. Eu sou o mais velho, né, da família, encabeçando a família. Comecei a trabalhar bem cedo e sofri muito bullying na escola. E eu era uma pessoa tímida, bastante tímida. Só que quando eu comecei a trabalhar, como eu falei, comecei a trabalhar bem cedo, eu comecei a buscar a ajuda de um profissional para resolver isso, que eu tinha muitas dificuldades nos relacionamentos sociais. Aí, logo após, eu comecei a estudar filosofia e comecei a praticar filosofia na minha vida, e nesse exercício da prática de filosofia, eu comecei a melhorar várias questões na minha vida. Então, eu comecei a apresentar vários resultados muito positivos. E nesses resultados positivos, as pessoas começaram a me perguntar o que eu estava fazendo, né? Como é que eu estava obtendo aqueles resultados positivos, como é que eu estava conseguindo aquelas mudanças positivas na minha vida. E aí, o que aconteceu foi que eu comecei a falar para as pessoas o que eu estava praticando, o que eu estava exercitando, as coisas que eu aprendi na filosofia. E com isso, eu comecei a ganhar uma audiência. Eu que normalmente, em qualquer grupo que eu estava, eu ficava mais como ouvinte, agora eu começava a falar um pouco mais. E eu comecei a gostar disso, César. E aí depois eu continuei estudando filosofia e chegou o desejo de ser professor. E ainda eu era uma pessoa muito tímida, muito travada, com muitas dificuldades, mas o desejo de compartilhar aquilo que eu estava estudando e aquilo que eu estava vivenciando com outras pessoas, além do meu círculo de relacionamento mais próximo, que eram colegas de trabalho, de escola e de bairro, eu falei, não, eu tenho que levar isso para outras pessoas. E aí eu fui fazer um curso de oratória para me vencer a minha inibição de falar em público. Eu ainda eu era bancário, e aí eu comecei a usar o espaço profissional para exercitar aquilo que eu tinha aprendido no curso de oratória, em reuniões, em treinamentos. E aí eu comecei a aproveitar todas as oportunidades que a vida me dava para exercer esse exercício, né? Fazer o exercício de falar em público, falar com as pessoas. E aí, fazendo esse exercício, eu consegui melhorar, comecei a receber feedback das pessoas de que eu estava dando uma boa mensagem, que eu falei bem, e isso foi aumentando a minha autoconfiança. E aí eu comecei a dar aula de filosofia também. Aí depois de ter iniciado como professor de filosofia, eu comecei a fazer o treinamento de oratória em 1998. Aí eu comecei a dar o treinamento de oratória. Hoje muita gente está buscando isso, né? Muita gente precisa disso, de oratória nos dias de hoje. Talvez eu acho que hoje a demanda está maior do que antigamente. A oferta também aumentou, porque muita gente acha que aí tem um filão, tem uma oportunidade, aí todo mundo busca fazer. Então, eu comecei em 98 e comecei a dar outros treinamentos também. Então, dava treinamento de qualidade no atendimento, de telemarketing, de secretariado. Aí, passado um tempo, o de telemarketing era uma coisa nova também, porque até então, isso foi acho que em 1990, em 2000 parece, tinha pouca gente, não tinha um curso de telemarketing, e as empresas de telemarketing estavam crescendo no país, né, com os call centers. Aí parei de dar os cursos de telemarketing e comecei a estudar coaching em 2007. Resumidamente, em 2007 eu fiz minha primeira formação em coaching. Eu morava na cidade de Juiz de Fora. Eu dirigia uma filial da OINA, que era a Organização Internacional Nova Acrópole. Por esse motivo eu saí de Belo Horizonte e fui para Juiz de Fora. E aí eu comecei a trabalhar com coaching na cidade. E desde 2007, então, hoje o coaching é uma coisa famosa. Na época quase ninguém conhecia.
Eu fui, inclusive, o primeiro coach na cidade de Juiz de Fora, né? Não é tão longe assim, né? 2007, mas agora virou tipo uma febre. Então eu sou esse cara aí que tem, resumidamente, esse histórico aí de estudo de filosofia, de professor de filosofia, de palestrante, de treinador e de coach. Bacana, Eric, bacana. Realmente você tem uma bagagem muito grande aí. E falando em comunicação, eu também tive esse problema. Pra você ter ideia, eu tenho 3 formações na área de comunicação. Meu amigo, quando chegava a hora de apresentar um artigo, na hora de apresentar um trabalho, enfim, o TCC, eu queria um buraco para me enfiar. Eu acredito que muitas pessoas enfrentam o mesmo problema, né? Às Sim. vezes a pessoa, ela é uma pessoa que se comunica bem, que se expressa bem, mas para falar em público, meu amigo, é realmente um parto, né? Eu falo porque eu vivenciei isso na minha vida. E eu tive que quebrar todas as crenças, tudo aquilo que eu acreditava. E você também passou por esse processo, né? Sim. Então eu quero que você fale um pouco para mim essa questão do medo, né? Que acaba impactando negativamente a pessoa, tanto como pessoa e como profissional, né? E como é que se dá isso? O que realmente você pode falar a respeito do medo de falar em público, Eric? Então, César, com relação ao medo de falar em público, o medo de falar em público é algo muito natural, porque normalmente a gente tem medo de fazer algo que a gente não tem uma prática, não tem um hábito. Na verdade, o medo de falar em público é um dos maiores medos que as pessoas têm. Pesquisa do Sunday Times mostrou que perguntou-se às pessoas do que é que elas mais tinham medo. Essa pesquisa do Sunday Times era uma pergunta aberta, então você podia responder o que você quisesse. Então, lógico que existiam pessoas ali que falaram que tinham medo de morrer, que tinham medo de perder o emprego, que tinham medo de perder um ente querido, que tinha medo de barata, tinha vários medos. Agora, e tinha, lógico, o medo de falar em público. Quando eles foram verificar a quantidade, o percentual que representava cada tipo de medo, eles descobriram que o medo de falar em público superava todos os outros medos. Ou seja, se você somasse todos os outros tipos de medo, ainda percentualmente era menor do que o número de respostas com relação ao medo de falar em público. Então, eu vejo que isso é uma coisa um pouco natural. Mas também criou-se assim um tabu como sendo uma coisa muito complicada falar em público, tá? O que a gente tem que perceber é o que está por trás disso. Então tem 2 coisas que geram muito medo de falar em público. Nós vivemos num mundo onde se promove bastante a ideia da competição. Então nós vivemos o tempo todo no automático, ou seja, nem é muito consciente, competindo com as outras pessoas. E uma das ferramentas de competição é a crítica. Então, a mente de todas as pessoas já trabalha muito na ideia de criticar o outro. E a gente, no automático, foi educado a fazer isso, de tanto assimilou meio por osmose, porque a gente vê pais, amigos, né, em todos os ambientes a gente vê pessoas criticando uns aos outros. E a gente começou a achar que isso é normal. E aí fica essa ideia da crítica o tempo todo. O que acontece? A psicologia fala o seguinte, que existe essa ideia da teoria do espelho, que o que você vê fora muitas vezes é um reflexo do que você tem dentro. Quando você, por exemplo, está numa situação onde você está num auditório, numa sala de aula, e você está como ouvinte e entra uma pessoa para falar, uma pessoa que você nunca viu, é normal a pessoa se colocar exatamente nessa postura que é muito confortável, de olhar e começar a criticar aquela pessoa, observar quem era aquela pessoa, como ela está falando, e começa a crítica. Quando o papel se inverte, a pessoa vai para outra posição, ou seja, ela tem que falar,
ela sabe que todo mundo vai estar fazendo exatamente aquilo que ela faz também quando ela está como plateia, quando ela está como assistência, né? Então ele sabe que a outra pessoa critica. Qual que é uma solução que eu vejo para isso? Nós diminuirmos a nossa crítica, trabalhar para sermos menos críticos, tá? Ou seja, não observar e buscar aprender, mas sem criticar o outro. Isso o coach me ajudou muito, né? Porque o coach tem essa premissa de não julgamento. Então o tempo todo você tem que se policiar para você não julgar, que é muito comum, porque tudo que não se encaixa na nossa forma de ver a vida, de ver as pessoas, que não se encaixa nas nossas crenças, nos nossos valores, muitas vezes nos assusta inicialmente. E esse nos assusta ou nos gera uma resistência. Então, como a gente treina para ser coach e a gente tem que atender a pessoa de uma forma, vamos falar assim, sem julgamento, você acaba treinando a fazer isso, diminuir o julgamento. Então, o que eu falo? Eu tenho até um e-book onde escrevi isso. Quem critica tem medo da crítica. Então, se a gente diminuir a quantidade de crítica que a gente faz, a gente vai ficar mais confortável na hora de falar em público, vai ter menos medo, porque você vai ali sem se preocupar tanto com a crítica da outra pessoa. E aí entra um outro elemento que contribui muito para o medo, que é o quê? Um dos desejos mais fortes que o ser humano tem, uma das questões mais comuns que o ser humano tem, é o desejo de ser aceito. Então todo mundo quer agradar o outro, todo mundo quer ser aceito. E normalmente as pessoas têm resistência a receber os chamados feedbacks negativos. Ninguém gosta de ser criticado. Então, esse desejo de ser aceito aumenta mais ainda o medo de falar em público. Porque a pessoa, muitas vezes, ela não se sente segura e ela quer muito ser aceita, então ela tem medo de cometer uma série de falhas, de erros e atrapalhar, vamos falar assim, a imagem dela, queimar a imagem dela. Então, aí outra coisa que é um trabalho interno que a pessoa tem que fazer, que eu já tinha falado, que é diminuir a crítica. Outro trabalho que precisa ser feito é você ganhar uma autonomia e vencer essa tendência natural que é de querer ser aceito. Inclusive, quando a gente fica muito escravo desse desejo de ser aceito pelo outro, a pessoa, na verdade, ela nunca chega a se conhecer de verdade e ser autêntica na vida. Porque no desejo de ser aceito, ela vai concordar com coisas que ela não concorda, ela vai fazer coisas, ela vai dizer sim quando ela teria vontade de dizer não. Então, ou seja, a pessoa ela nunca chega a ser realmente uma pessoa autêntica se ela está escrava desse desejo de ser aceito pelo outro. Então, o que seria interessante? A pessoa fazer pelo menos esses dois trabalhos para minimizar o medo e até vencer o medo de falar em público. Ou seja, parar de criticar as outras pessoas, parar de julgar o próximo, parar de julgar o outro, né? Entender que cada um é diferente, cada um tem um jeito. Você não é receita do que é certo para o mundo. E entender que as pessoas têm ideias diferentes, conceitos diferentes, valores diferentes, que tiveram uma história diferente e que as escolhas delas naturalmente vão ser diferentes das suas. E você tem que aceitar isso sem nenhum tipo de crítica. E outro trabalho, o segundo trabalho para trabalhar o medo, diminuir o medo de falar em público, é você se conhecer um pouco mais, confiar mais em você mesmo e não ser tão dependente da opinião do outro. Não ficar esperando tanto ser aceito pelo outro. Não querer agradar todo mundo. Então, essas duas questões, existem mais coisas, né? No treinamento, é porque a gente tem aqui 1 hora, vai durar 1 hora, César? A live 1 hora? É 1 hora, nós vamos aí até mais ou menos 8h45, como a gente entrou 5 minutos antes,
Então até umas 8h50, 55 por aí. Tá bom. Então, só para... Só em cima, só fazer um adendo em cima daquilo que você está falando aí. Para mim, as suas colocações é pertinente. Eu falo que eu concordo com você em todos os aspectos. A crítica, como você diz, quando eu comecei a minha carreira de palestrante, eu comecei a fazer o quê? A ir em palestras, né? A ir participar de eventos, assistir, por exemplo, palestrante no YouTube, para ver como eles se portavam, né? E aí, uma das coisas que quando eu fui fazer essas palestras, foi eliminar realmente isso que você está falando, que é a crítica. Eliminar a crítica. E aí tem um outro ponto também, que aí você já matou na última, que é a questão da autoconfiança, que é você também deixar de se criticar. Porque eu era uma pessoa que eu cobrava demais. Para fazer, não tem nada de errado nisso, né? Mas você tem que entender que você está dentro de um processo evolutivo, você está crescendo, então você vai errar, né? Você tem que ter essa consciência que você precisa de um tempo para realmente ser um profissional aí de alta performance como você, que já está no mercado há bastante tempo. Então eu também tenho que entender que eu tenho um tempo de aprendizagem para poder realmente chegar ao nível de um profissional. Perfeito. A segunda questão, para mim também é muito relevante, que é a questão de aceitação. Eu preciso aceitar o feedback do outro, eu preciso me aceitar. Isso também tem a ver com a autocrítica. Eu preciso deixar porque às vezes a pessoa não critica o outro, mas aquele ser que está interno dentro dele está criticando ele o tempo todo. E aí entra a questão do julgamento, que para mim também é muito claro isso, né? Medo do julgamento dos outros, e você também começa a se julgar. E essa questão de autoconfiança também para mim é muito importante, porque eu vou ter autoconfiança, à medida que eu vou crescendo, essa autoconfiança também tende a aumentar. Não é isso? Sim, com certeza. Então, essas colocações para mim é bem pertinente. Fizeram total sentido, né? Complementa aí. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, né? No treinamento que eu faço, a gente tem um módulo inteirinho que a gente trabalha só essa questão aí de como lidar com medo, de como lidar com as emoções que atrapalham em fazer em público. Então não vai dar para falar tudo aqui, né? Do que a gente desenvolve no treinamento. Sim. Mas assim, esses elementos aí que eu falei, esses dois, já ajudam a pessoa a trabalhar bastante. Porque tem outras questões. Existe um medo que é natural e existe um medo que é artificial. Isso também as pessoas não sabem diferenciar isso. E esse ponto que você falou aí, de se autocriticar muito, se exigir bastante, é algo que eu trabalho também. Aí é um dos diferenciais que eu tenho em relação aos outros treinamentos de oratória, que é a metodologia Inner Game. Eu sou um facilitador da escola do Tim Gellwin, e aí a gente ensina a pessoa como melhorar esse diálogo interno com ela mesma. Esse diálogo interno não é fácil de você lidar com ele. Então, a gente precisa ter... Porque se fosse fácil, todo mundo sabia. Mas, na verdade, está todo mundo apanhando. Né? Todo mundo apanhando muito. Então, uma das coisas que a gente faz também para a pessoa, vamos falar assim, se sentir mais à vontade a falar em público, é explicar para ela sobre o que é o Self 1 e o que é o Self 2 e como ela tem que abrir espaço para o Self 2, que é esse eu verdadeiro, esse eu genuíno que a gente traz, e, vamos falar assim, limitar a expressão do Self 1, que na verdade ele rouba a cena, né? Ele o tempo todo ele está tentando roubar a cena. Então ele é um eu impostor que entra aí na nossa vida e atrapalha muito. E aí que gera essa alta cobrança, né? Esse excesso de cobrança que a gente tem conosco mesmo. Bacana, Eric, bacana. Para mim tá perfeito. Galera, para quem não sabe o que é o Self 1 e o Self 2, é o lado racional e o lado emocional, né? É isso, Eric? Não é só isso, não. Na verdade, o Self 1 vamos falar assim, como é que chegou a esse conceito de Self 1?
é essa voz que você ouve na maior parte do tempo na sua cabeça e que você acredita que é você. Então, na verdade, não é que ela é racional, entende? Ela é um eu falso que foi sendo construído ao longo da sua vida, nas suas interações com a sociedade, desde família, escola, trabalho, igreja, etc., relacionamentos. Então a gente foi conformando uma série de visões ou de padrões de pensamento que a gente se apegou a essas coisas como se elas fossem verdades. E o Self-1 foi construído. Esse Self-1 ele não é racional. E o que é o Self-2? Ele não tem tanto a ver com esse lado emocional. Ele é também mental, só que é uma mente mais lúcida, é uma mente desprovida de preconceitos, desprovida de julgamentos, é a sua consciência que quando está presente, quando você faz ela estar presente, você consegue, com o Self-2, né, esse Self-2, você tem uma outra visão sobre as coisas. Então, por exemplo, se uma pessoa chega, o Self-1 vai fazer uma leitura daquela pessoa, que isso não quer dizer que é racional, e o Self-2 pode ser até emocional. Por exemplo, se a pessoa teve... Só para você ter uma ideia, que eu lembrei aqui agora para exemplificar isso. Lá em Juiz de Fora, uma vez eu fui visitar uma empresa, alguém me indicou para visitar essa empresa, e a dona da empresa era uma mulher muito linda, cara. Muito linda, uma mulher maravilhosa, assim, fisicamente falando. E aí, quando eu... É de parar o trânsito. Quando eu cheguei para conversar com a mulher, eu acho que eu deixei evidente o meu espanto com a beleza dela. Certo? Aí eu cheguei para ela e eu fiquei assim, ó... Eu às vezes eu demonstro muito o que eu sinto, o que eu penso, né? Principalmente o que eu sinto, eu não sei esconder muito. Então, no primeiro momento eu falei, nossa, olhei assim e fiquei um pouco congelado quando eu vi a mulher. E aí minha cabeça pensou, nossa, que mulher linda, né? E aí eu parei, cumprimentei ela, meu nome é Eric, eu tô vindo aqui por indicação de fulano e tal. E aí quando eu fui conversar com a mulher, ela se demonstrou completamente fechada. Completamente fechada. Aí você fala assim, quem que estava agindo ali? É o Self-1 dela. Era o lado racional? Não. Era o lado emocional dela, César. Aí, para você entender a história. Aí, conversando com a mulher, essa primeira reunião não fluiu de jeito nenhum. A mulher muito fechada. E aí, depois, eu fui conversar com a pessoa que me indicou para me visitar essa empresa. A mulher, essa pessoa me falou o seguinte, eu falei, poxa, eu achei ela muito fria, achei ela muito na defensiva, eu achei que a conversa não fluiu e tal. E aí ele falou assim, não, Eric, você tem que ter um pouco de paciência, porque essa pessoa, ela passou por um trauma grande. Aí eu falei, o que aconteceu? Ela morava numa outra cidade do interior, uma cidade grande também, uma das grandes cidades do interior. Minas tem boas cidades, né? E naquela cidade ela tinha um namorado que filmou eles fazendo sexo, certo? E aí o que aconteceu? Ela tomou ojeriza de homem, porque o cara pôs aquilo na internet. Não sei se eles brigaram, alguma coisa assim, e o cara, para sacanear, pôs as imagens deles fazendo sexo na internet. Então a mulher fica super pé atrás com o homem. E tipo assim, eu tenho certeza que eu não fiz nada, eu não exerci, como se fala, eu não cheguei nela, eu não fiz assédio com ela, tá? Isso fique claro, eu tenho muita consciência disso. Mas a sua persona criou nela um bloqueio, é isso? De você ser homem. Então, eu acho que isso. Aí a pessoa me contou essa história e me falou que ela tá assim desde... Ela estava há pouco tempo em Juiz de Fora. A empresa, ela é uma empresária, a empresa lá no interior, na outra cidade, continua, e ela abriu uma filial na cidade de Juiz de Fora
para exatamente se afastar da cidade onde ela vivia, onde todo mundo sabia da história dela com o cara, entendeu? Mas então o que acontece? Isso que bloqueou a nossa comunicação exatamente naquele momento foi o selfie 1. E não é racional. Porque a gente pensa, o selfie 1 é racional, o selfie 2 é emocional. Não, isso é completamente emocional. Foi um trauma emocional que ela teve e o selfie 1 dela ficou, ela se identifica muito com isso, né? Na prática ela não tem nenhuma culpa do que aconteceu, porque é natural quando você se relaciona com alguém e você confia nela, você se entregar inteiro. Agora, se a pessoa faz uso disso depois, aí é problema, né? É outra coisa. Então, ela de nenhuma forma deveria se envergonhar daquilo que aconteceu. Então, isso é só trazendo esse exemplo para ficar claro o seguinte, porque, como você falou isso, teve um outro coach aqui de Salvador, que também ele participou do treinamento que eu faço sobre o Inner Game, a essência do jogo interior, e ele falou assim, nossa, Eric, foi bom eu participar desse treinamento porque eu tinha uma visão que o selfie 1 é o racional e o selfie 2 é o emocional. E não tem nada a ver com... Não é isso. Na prática não é isso, entende? Porque com esse exemplo eu acho que fica claro. A pessoa, o selfie 1 é aquilo que te bloqueia. E pode ter razões mentais ou emocionais. Então não é que E o selfie frio, vamos falar assim. Frio no sentido de que ele é lúcido, ele tem clareza, ele tem um estado de lucidez de perceber as coisas Não para. Falando um pouco para mim, Eric, sobre os maus hábitos dentro da comunicação, né? Porque eu vejo que existe, principalmente dentro das organizações, existe um problema muito grande de comunicação, né? E as pessoas não conseguem realmente ser assertivo dentro das suas comunicações entre pessoas, né? Isso acaba afetando diretamente a organização. Então, o que gera esses maus hábitos também é a influência desse selfie 1. É um pouco de subjetividade. Ou seja, se nós encontrássemos uma condição onde nós comunicássemos com clareza, ou seja, falasse de forma clara e objetiva, nós, com isso, tiraríamos vários problemas. E de onde vem muitos dos problemas? Vem exatamente da subjetividade que é promovida desse selfie 1. E o selfie 1, ele é apegado à sua forma de agir e gera esses hábitos aí que atrapalham enormemente dentro das organizações. Então, as falhas na comunicação, né, os maus hábitos na comunicação, que impede uma comunicação assertiva, geram grandes prejuízos de tempo, por causa de retrabalho, grandes prejuízos de dinheiro, né, porque também você tem que refazer as coisas, ou fez da forma que você entendeu e o que você entendeu não era a forma correta. Então, ou seja, existem muitos problemas dentro das organizações por falhas na comunicação. Agora, esses hábitos que atrapalham na comunicação, muitas vezes são hábitos que a pessoa tem também no dia a dia dela, fora da organização. Então, se a pessoa ela tem vícios comportamentais ou vícios de sonoridade, de linguagem, no dia a dia, ela vai trazer tudo isso, César, para dentro da organização. E lógico que a comunicação não vai fluir como deveria fluir nessa situação aí. Então, ou seja, nós precisamos alcançar um grau maior de consciência em relação a como nós nos comunicamos. Quando eu falo consciência, é desenvolver a capacidade de se auto-observar e se perguntar constantemente, será que da forma que eu falei, da forma que eu expressei, eu consegui realmente passar a mensagem que eu gostaria? Porque às vezes a pessoa larga a mensagem e tipo assim, que o outro tem a obrigação de entender. E ele não percebe que ele tem um papel também como comunicador, como emissor da mensagem, de cuidar
para encontrar a melhor palavra, encontrar o melhor jeito, entende? Então vamos dar um exemplo aqui, né? Deixando claro que eu não estou falando de política, até porque eu posso falar dos dois lados, vamos falar assim. Mas nós temos um presidente que foi militar e talvez em função disso ele tem uma formação, falar assim, um pouco mais estoica, e o cara fala na lata o que ele pensa, certo? Isso gera uma série de ruídos na comunicação. Então, tem um monte de gente que reage negativamente ao que ele fala. E para demonstrar que eu não estou aqui defendendo um lado ou outro da política, nós tínhamos, né, a presidenta Dilma, que também falava um monte de coisa que não tinha nada a ver. Então, ou seja, essa comunicação imprecisa, sem precisão, precisa exatamente de um cuidado, de uma atenção. E a pessoa não vai conseguir consertar isso se ela não colocar a consciência no exercício da comunicação, se observar. E lógico, ninguém nasce sabendo. É muito difícil você, por exemplo, eu tenho uma história para compartilhar aqui. Uma vez eu estava em Salvador, aqui na Orla, com um amigo, e a gente tinha feito uma caminhada e paramos num barzinho para tomar uma cerveja. Era sábado de manhã, a gente caminhou, o dia estava quente, que nós voltamos, tinha um barzinho aberto, vamos tomar uma cerveja. Aí passou dois caras com prancha de surf, e era conhecido do meu amigo. Aí ele chamou, cumprimentou, e o cara falou que estava indo dar aula de surf para um aluno. E aí ele contou a história que o aluno viu como é que se surfa no YouTube, pegou a prancha e foi para o mar e achou que ele ia saber surfar. E não e o cara não conseguia ficar em cima da prancha, não conseguiu fazer nada. Ficou assim metade de um dia sem render nada. Então, a gente não aprende sozinho, né? Então, a comunicação, eu vejo um problema porque, assim, nós aprendemos a falar em casa, depois a gente começa a falar na sociedade, num primeiro lugar dentro das escolas, às vezes na igreja, e por aí vai, e depois a gente vai ganhando outros ambientes como o ambiente profissional, e você vai falando, mas sem técnica, sem instrutor. É como o cara que vai aprender a surfar sem o professor. Então ele vai cometer muita falha, ele vai errar muito, e ele não vai se desenvolver tanto. Então é necessário a visão de um especialista para ajudar a pessoa a entender, né, como que ela vai melhorar os aspectos dela. E os erros de um não são de outros. Então, cada um tem uma coisa a ser trabalhada. Tá, bacana. Você acha também, Eric, que a respiração, ela tem um papel fundamental também na comunicação, né? Ela contribui de alguma forma? Respiração? Sim. Sim. A respiração, ela tem uma influência muito grande na comunicação. Por quê? Porque quando nós estamos falando, nós precisamos de ar no pulmão para falar. Tá? Então, aí estou falando do aspecto bem concreto e fisiológico da fala. Se você começa a falar, eu inspiro, pego o ar para falar, pego o fôlego para falar, aí eu começo a falar, de repente eu solto todo o ar de uma vez, soltei muito ar, eu começo a falar só com minhas pregas vocais. É um problema, então eu tenho que administrar a quantidade de ar que eu tenho no pulmão e o que eu vou falando. Então isso é um elemento físico, né? Concreto, fisiológico da respiração. Fora isso, a respiração ela tem uma relação com o nosso campo emocional muito grande. Tá? A palavra pneuma, que é do grego, né, da onde vem a palavra pneu que a gente usa no carro, tem a ver com ar. E com respiração, com ar. Então, daí que vem pneumonia, tudo tem relação com o pulmão, certo? Essas palavras têm relação. Ar, pulmão, pneumonia, tudo tem a ver com a questão da respiração. Quando nós respiramos, além disso ser necessário para a manutenção do corpo, oxigenação do corpo,
O ar ele tem uma influência muito grande no campo emocional. Tanto é assim que quando você vê uma pessoa em um estado de desequilíbrio emocional, nervosa, por alguma situação que aconteceu, o que normalmente as pessoas falam? Calma, respira fundo. Respira. Não é isso? Porque ela vai ajudar você nesse campo emocional também. Então, se a pessoa, ao falar em público, ela não sabe administrar a respiração dela, para ela ter sempre ar no pulmão, enquanto ela forma as palavras, articula as palavras, vai chegar um momento que ela vai continuar articulando, porque ela não terminou uma frase, ou como se fosse uma música. Sabe quando aquele cantor dá aquela estendida na música assim? Ele tem que ter ar no pulmão durante aquele tempo todo. Se ele não tiver, ele vai fazer a voz só com o movimento das pregas vocais. E aí vai perder potência. Então, o ar, a respiração, contribui muito com a potência da nossa voz. E se a pessoa não tiver também uma consciência de como ela trabalha a respiração ao falar em público, muitas vezes ela vai ser tomada pela ansiedade, ficar ofegante na respiração, e isso vai prejudicar enormemente a comunicação dela. Vai prejudicar muito. Perfeito as suas colocações. Para mim faz todo sentido tudo aquilo que você já vem falando aí. A comunicação, eu trato ela de uma forma bem subjetiva dentro dos treinamentos de venda, porque as pessoas confundem, elas acreditam que falar demais é comunicação, né? E não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Para você ter uma ideia... Fala. Oi, pode falar. Mas tinha você me lembrou uma história. Eu estava num evento uma vez, lá em Minas, e a pessoa que estava conduzindo o evento, ela achou que ela estava abafando no evento. E falava demais, que é o que você falou, né? Falava, como o pessoal diz, até pelo cotovelo. A pessoa falava muito. Sim. E aí, como era uma experiência nova para ela estava no palco e ela toda expansiva, falando e tal, ela achou que ela estava arrasando. Só que ela tinha criado uma ficha de avaliação do evento e várias pessoas colocaram na urna a ficha de avaliação falando exatamente isso que você falou, de que ela fala demais, ela fala além da conta. Então tem muita gente que quando você fala para fazer um curso de oratória, ele fala assim, não, eu não tenho problema para falar em público, não, eu falo bem. E eu acho que você deve ter essa situação com vendas também. Você fala assim, vem fazer um curso de vendedor comigo para você aprimorar as suas técnicas de venda. Não tem problema de vender, não. É aquela pessoa comunicativa que ela acha que o fato dela saber articular e falar muito, ela é uma boa vendedora ou é uma boa comunicadora. E não tem nada a ver. E não tem nada a ver. É impressionante. Outra questão também, Eric, que também é para mim dentro da comunicação, eu queria que você falasse um pouco, nós estamos indo para o final, que é a questão da postura. Qual é a postura correta que eu tenho que ter dentro da comunicação para eu até mesmo ganhar autoconfiança, né? Então eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Então, o que acontece? O nosso corpo expressa o que a gente sente. E o que a gente sente é resultado do que a gente pensa. Se você entrar com um pensamento de dúvida, de insegurança para falar em público, você vai sentir emocionalmente fraco, incapaz de conduzir aquela comunicação ali. E o que vai acontecer? O que acontece? O teu corpo vai expressar isso aí. Então a postura, eu treino os meus alunos para cuidar da postura física, porque já foi feita uma pesquisa em Harvard por um pesquisador chamado Albert Mehrabian sobre os aspectos que mais impactam a plateia na comunicação. E os 3 aspectos que compõem o processo de comunicação são as palavras que a gente usa, a nossa voz e a nossa gesticulação, a nossa fisiologia. Desses 3 elementos, o que mais impacta é a fisiologia. Por quê? Muitas vezes você pode dizer algo
verbalmente, mas o teu corpo está dizendo outro, está dizendo outra coisa. E isso gera uma dicotomia e você perde credibilidade exatamente nesse momento. Por exemplo, eu imagino que os jovens hoje vão ter muita dificuldade quando eles entrarem no mercado de trabalho. Esses jovens que vivem confinados em casa e só no videogame, né? Por quê? Eles não estão exercitando essa habilidade social de se comunicar com o outro. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Como eu dou um treinamento de oratória, como eu ensino as pessoas a se comunicar melhor, não só em público, mas em todas as situações, um amigo meu mandou para mim um link da internet, uma matéria falando exatamente isso. O Mark Zuckerberg do Facebook, ele foi dar uma entrevista e aí ele usou palavras onde ele queria demonstrar um lado humano, um lado emocional, um lado assim sentimental, diante de um tema lá específico que estavam perguntando para ele. Só que o corpo dele dizia outra coisa. E a matéria dizia exatamente essa dicotomia. Parece que o cara, aquilo que ele está falando, ele não está sentindo. Entende? Ele não expressa, através do corpo, verdade naquilo que ele está falando. Então a nossa postura, ela tem que ser muito bem cuidada e treinada, mas e aí a gente mostra o que a gente tem, os cuidados que a gente tem que ter com tudo que a gente faz, com o olhar, com o gesto, com movimentação, com o semblante, mas além disso, isso tem que estar em coerência com o seu mundo interior. Eu acredito, porque ninguém está livre do selfie 1, que também nessa situação que o Mark Zuckerberg estava dando uma entrevista e ele estava falando uma coisa e estava expressando outra, ele também devia ter muito selfie 1 ali. Ninguém está livre do selfie 1. Né? Então, se a gente não se livrar do selfie 1 e não gerar uma unidade entre o interno e o externo, é difícil você melhorar a postura, porque melhorar a postura começa de dentro. E eu ensino até de fora também, eu ensino o aspecto interno e o externo. Mas se você trabalhar só o externo, em algum momento você pode te trair, porque você não sustenta isso desde dentro, desde o seu interior. Perfeito, perfeito. Ô Eric, sim, a gente ir já para os finalmente... Já nem vi passar. Pois o tempo passa muito rápido, né? Nós já falamos aqui de medo de falar em público, né? Falamos de respiração, de autoconfiança, de aceitação. Falamos também de postura, né? E para a gente ir para os finalmente, eu queria que você falasse dessas assim, algumas dicas. Claro que você vai falar um pouco do seu curso, porque realmente você é um cara que vem fazendo aí um grande trabalho, tanto em Belo Horizonte e em Salvador. Como eu posso alcançar, na verdade, eu vou mudar a pergunta, como eu posso ter uma comunicação eficiente? Como eu posso ter uma comunicação que me gere resultados? Bom, entendeu a pergunta? Sim. Primeiro, a pessoa tem que ter clareza do que ela quer comunicar, o que eu quero transmitir, clareza de quem é a plateia, quem é o público, objetividade, tirar toda a subjetividade que o selfie 1 gera nela. Então são algumas coisas. E lógico, muito treino. Treino dos recursos da voz, treino de postura, treino, organização das ideias. Tem muitas pessoas que elas se atrevem a falar em público, mas elas não organizam as ideias. Esse também é um ponto alto no meu treinamento, as pessoas gostam muito, César, porque eu passo uma estrutura de apresentação encantadora e com resultados. Então eu entrego assim, bem de bandeja mesmo para a pessoa, como que ela monta uma apresentação, como que ela monta uma palestra, o que tem que ter em cada momento da palestra para que ela consiga engajar a plateia, engajar o interlocutor. Isso pode ser não só a plateia, mas com uma pessoa também. Você tem que, como que você faz para engajar a plateia, como você prepara a plateia para aquilo que você vai falar, como é que você desenvolve e organiza as ideias para você falar
e como é que você fecha a sua apresentação. Então, eu tenho uma estrutura que eu, vamos falar assim, uso por estudo, alguma coisa que estudei, muita coisa que eu pratiquei e muita coisa que eu observei de bons palestrantes e vejo que dá certo. Tá? Então, a comunicação eficiente depende disso tudo, César. Depende de a pessoa ter um cuidado com todas essas questões que nós já falamos aqui, né? E, lógico, treinar todas essas questões. Perfeito, Eric, perfeito. Me fala uma coisa, me dá uma sugestão de um livro. Sugestão de um livro, mas dentro do tema de oratória? Pode ser, o que tiver na sua mente que você achar interessante e que vai atender a nossa audiência aqui. Tá. Bom, eu dou sugestão do livro The Inner Game, do jogo interior. Você tem o do tênis ou você tem o outro? Pode falar aqui, ó. Esse aí. Esse é um excelente livro. Esse é um excelente livro para a pessoa, porque inclusive ajuda na comunicação também, né? Certo. Então, essa é uma dica, é um livro que eu gosto muito. Eu tenho outros livros, eu estou lendo vários livros ao mesmo tempo, mas nem todos são da área de oratória. Perfeito, Eric, perfeito. Eu quero te agradecer pela sua disponibilidade, né, de ter seguido um tempo da sua agenda para estar aqui com a gente. Então, foi muito bom e espero gerar uma outra oportunidade de a gente explorar esse tema, que para mim é um dos mais importantes, né? Se você não sabe se comunicar, infelizmente, ainda mais nos dias atuais, né, a comunicação ela é imprescindível. Então, eu quero te agradecer imensamente e aguardamos aí uma próxima oportunidade, tá bom? Ok, César. Eu também te agradeço aí a oportunidade, agradeço aí a todo mundo que nos acompanhou nessa live, né? Obrigado pela audiência aí. Eu espero realmente ter contribuído aí com vocês, com um pouquinho do que eu sei. E estamos juntos aí, se você precisar de mim, pode contar comigo. E queria dizer, aproveitar, me passou aqui na cabeça, que eu falei que eu escrevi um e-book, não sei se eu comentei. Se alguém tiver interesse, eu tenho um e-book que eu posso mandar. Aí a pessoa pode escrever ou no seu Instagram, ou no meu aí, né? Coloca aí, quero e-book, depois me manda o WhatsApp, o e-mail, e eu mando a pessoa um e-book que eu tenho aí com algumas dicas para falar melhor em público, gratuitamente. Tá, já faz um favor, já passa as suas redes sociais. Bom, é Eric Barcelos Oficial, Eric com C e K, Eric Barcelos Oficial, tudo junto. E o da minha empresa é Upgrade Coach, né? Upgrade Upgrade Coach. O coach é sem o NG, não é coaching não, é coach. Upgrade Coach e Eric Barcelos Oficial. Bacana, Eric, bacana, gratidão, bom descanso aí e boa quarta-feira, tá bom? Uma excelente quarta-feira para vocês aí. Um abraço. Um abraço para você também, César, muito obrigado. Valeu. Valeu.